Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou trazer para vocês um conteúdo bastante solicitado. Muitas pessoas já me pediram para falar sobre isso, não só aqui no YouTube, mas como em outros lugares também. E hoje eu finalmente decidi trazer esse conteúdo para vocês. Antes de mais nada, eu gostaria de falar que toda a opinião que eu vou dar aqui nesse vídeo é baseado na minha experiência pessoal. Quem me conhece sabe que eu já trabalho com isso há muitos anos, diferente de outros canais que você vê aí que não tem muito conhecimento em relação a servidores, a hosting e hospedagem de sites em geral. Então aqui eu não vou tentar te enganar, não vou tentar te vender uma coisa que não é verdadeira. Eu vou te falar somente a verdade, o que eu acho, né, desse assunto que eu vou trazer para vocês hoje. Então pessoal, é até um pouco engraçado falar isso, mas hoje eu vou trazer para vocês finalmente a minha análise / opinião em relação ao VPS da HostGator. A HostGator que talvez seja o hosting provider mais popular que a gente tem aí no nosso Brasil. E hoje eu vou trazer a minha opinião sobre um dos serviços que eles oferecem, que é o VPS, o Cloud VPS da HostGator aí tão popular. Bom rapaziada, uma coisa super importante é que praticamente em qualquer vídeo do YouTube que você for ver sobre hospedagem, sobre servidor, que você vai ver um youtuber ou um canal te indicando HostGator, saiba que ele está ganhando uma grande comissão para levar o cliente para HostGator. Então você vai encontrar por aí muito conteúdo que a pessoa às vezes nem entende de hosting, né? Talvez ela saiba criar um site, talvez ela tenha conhecimento sobre o WordPress, mas às vezes ela não entende nada de hosting e ela vai te indicar HostGator ou qualquer outro hosting popular aqui no Brasil, porque esses hosting pagam uma boa comissão para o referral, né? Para cada cliente que ele leva para a empresa. Então, já saiba disso. Quando a pessoa te indica, tem 99% de chance dela estar ganhando uma comissão, e muitas vezes o cara que te indica nem sabe do que ele está falando. Bom rapaziada, então sem mais delongas, estamos aqui na página de VPS da HostGator. Como eu falei, eu vou falar apenas do Standard, mas essa análise vale para qualquer um desses outros três aqui, né? Uma vez que eles estão no mesmo ambiente e têm as mesmas CPUs. Então pessoal, o seguinte, a primeira que a gente tem aqui é um VPS Standard, uma nomenclatura que você pode colocar o nome que você quiser, obviamente, que tem 3 cores CPU, seriam 3 núcleos de uma CPU, de um processador, 4 GB de memória RAM DDR4, 160 GB de armazenamento SSD. E aqui nessas duas últimas informações, você vê que ele tem até 5 contas cPanel, e como ele é cPanel, obviamente ele vai ter o WHM para você gerenciar o seu painel com uma interface. Então pessoal, a gente já tem aqui o primeiro problema. Você vê que é R$156 por mês, mas se você pagar um ano, se você colocar a recorrência mais comum aqui no Brasil, você vai ver que você vai pagar de verdade aí R$213 por mês por esse Cloud VPS. Então aqui a primeira grande coisa aqui do VPS do HostGator, da HostGator, é que ele é um painel que já vem configurado, né? Você já recebe ele com cPanel WHM. É óbvio que ele não vem tudo configurado, eles entregam com uma configuração bem padrão do web server, que seria o Apache, e não configura o teu RDNS, teus e-mails e tal. Você tem que fazer ali alguma coisa ou outra para deixar tudo redondinho de fato, beleza? Então é um VPS que você não recebe ele formatado, você já recebe ele configurado e quase pronto para se utilizar, tá bom? Então vamos continuar. A gente não sabe qual CPU é essa, talvez essa seja a informação mais importante. Muita gente compra aqui pelo número, tem 20, o outro tem 2, mas ela não sabe qual CPU é essa. A gente tem que ver isso com bastante atenção, porque em um servidor de hospedagem, o que mais importa, sem dúvidas, é o processamento, muito mais do que a memória RAM. Muita gente pensa que o mais importante é a memória RAM, mas longe disso. Pelo menos em hospedagem de sites, o mais importante, sem dúvidas, é o processamento aqui, é a CPU. E tem gente que compra pela quantidade, mas ela não sabe, ela não procura saber qual de fato CPU ali que você está contratando, beleza? Vamos baixar aqui. Todos os planos incluem SSL, isso aqui todo lugar que você contratar vai ter. Contas de e-mails ilimitadas, pode até ser que sim, mas você vai estar sempre limitado a isso aqui, tá?
Então você pode até ter quantos e-mails você quiser, mas se eles ultrapassarem 160 GB, você não pode ter mais e-mails, né? Domínios e subdomínios ilimitados, isso aqui, qualquer lugar que você contratar um VPS vai ter. 2 endereços de IP, ok, legal. Não muda muito, mas é interessante ter. Bancos de dados ilimitados, aqui é a mesma coisa dos e-mails. Você está limitado a isso aqui, né? Por exemplo, se você ter 16 bancos de dados, cada um de 10 GB, você só vai poder ter 16 bancos, porque tem 160 GB. Então, pode criar quantos quiser, mas sempre limitado ao espaço em disco, beleza? Então, transferência de dados limitados, isso aqui tanto faz também. Ok, aqui tem mais algumas coisas. Vamos diretamente para o que importa. Aqui tem algumas umas opiniões e tal. Aqui, pessoal, o que importa aqui, ó, configuração dos servidores. Vamos ver aqui uma especificação um pouco mais técnica, né, desse cloud, desse VPS aí da HostGator. Então, sistema operacional CentOS. Eles usam CentOS porque já vai com a configuração do WHM/cPanel, então você não tem a liberdade de escolher uma outra coisa. E aqui a gente vai pro mais importante, que é o processador, igual eu falei para vocês agorinha. Então, o processador desse Cloud VPS é um Xeon E5 2630V4. O VPS Standard vai com 3 cores virtualizados, tá? Eu não sei nem se um core desse é 100% de um core verdadeiro desse Xeon. Aí vai com 4, 5 e 8, tá? O armazenamento eles não dão mais informações, mas deve ser um SSD aí básico. E a memória RAM também eles não dão muitas informações, mas também deve ser um DDR4 bem básico, beleza? Então, vamos falar aqui sobre esse Xeon. Pessoal, o Xeon 2630V4 é uma CPU de 7 ou 8 anos atrás, se eu não estou enganado. Então, quando você contrata esse cloud, você está contratando um processador que foi lançado em 2015, 2016, né? E tem gente ainda no YouTube que esse processador é melhor do que um Ryzen. Uma pessoa que fala um negócio desse não tem nem noção do que ela está falando. Então, quando você está contratando um cloud no HostGator, você está contratando uma tecnologia que foi lançada há 7 anos atrás. É muito antigo esse processador. Então aqui já fica a minha opinião. Se você contratar um servidor VPS desse aqui, ou você tem dinheiro sobrando, ou você gosta de ser enganado. Isso aqui não vale a pena de forma alguma. Contratar um servidor desse aqui é maluquice. Ainda mais por esse preço. Ah, mas vem WHM cPanel. Cara, um VPS você pode colocar o painel que você quiser. Você pode colocar o cPanel, o WHM e pagar a licença por fora. E você tem várias outras alternativas que são até melhores do que esse cPanel aqui do HostGator específico. Por quê? Porque esse cPanel aqui, ele te entrega com Apache. Ele vai te entregar uma configuração standard do Apache. Então, a gente sabe que esse não é um setup muito interessante, que consome bastante recurso do servidor. Não tem um setup de cache feito, é tudo padrão. E a gente sabe que o Apache padrão não funciona, ainda mais se você receber aí uma boa quantidade de tráfego. Tem gente que contrata isso aqui e acha que vai receber 10 mil, 20 mil visitas por mês, e não é bem assim, tá? Então, cara, se você contrata isso aqui, você eu diria que maluco, né? Não dá, não vale a pena de forma alguma. Isso aqui eu fico até triste porque, como eu falei para vocês no começo do vídeo, tem muita gente que indica porque ela só quer ganhar o referral. Ela tá pouco se lixando pro que você vai contratar. Ela tá pouco se lixando, ela nem sabe a especificação do servidor, né? Assim como a maioria das pessoas que compram não sabe que isso aqui é uma CPU de 7 anos atrás, o cara que indica também não sabe, e ele não faz questão de saber, porque ele só quer vender o referral, beleza? Então, a minha opinião sincera sobre esse VPS não compre, porque não vale a pena de forma alguma, beleza? Então, rapaziada, só para completar o meu veredito final sobre o HostGator, não vale a pena comprar, não faça essa bobagem, mesmo que já venha configurado. Você pode contratar um VPS muito melhor que o da HostGator e muito mais barato, e configurar você mesmo, não é difícil.
A primeira alternativa que eu vou te dar aqui é aqui no Contabo, né? Você vai ver aqui, ó, que o Contabo oferece 4 CPUs, o dobro de memória RAM. O Contabo te oferece mais NVMe, mais SSD, 200 GB de SSD, e ainda te dá a opção de trocar por NVMe, que é muito mais rápido que um SSD comum, tá? E a relação do tráfego aqui é a mesma coisa. E você vê uma grande diferença. Aqui no Contabo você vai trabalhar com o EPYC 7282, né? Ó, esse CPU aqui é muito mais recente do que este CPU aqui que o HostGator oferece. Então, em questão de processamento, que é o que mais importa, não tem nem como comparar, rapaziada. E o preço? Lá é 213. Se eu colocar aqui para fazer a conversão do euro, a gente vai pagar por R$33. Vamos colocar o IOF, vamos dar uma exagerada, R$40 em um servidor muito mais potente, muito mais legal de trabalhar do que esse servidor da HostGator. Uma outra opção é você contratar aqui na Cloudinova, que aí aqui você vai ter suporte, você vai trabalhar com suporte final de semana, você já recebe o servidor configurado também, você tem suporte via WhatsApp. E a gente sabe que aqui o suporte na HostGator não é um ponto forte. Se você tiver com o servidor offline num sábado, você tá ferrado. Se o seu servidor caiu na madrugada, você tá ferrado, né? E aqui na Cloudinova eu garanto para vocês, porque eu já conheço o serviço, se você contratar o VPS aqui na Cloudinova, você não fica na mão com o suporte. E aqui também você vê que tem servidores muito melhores e muito mais baratos que o da HostGator. Inclusive tem até uma tabela comparativa aqui, ó, do VPS da HostGator, que na época custava R$204, tá? Você vê que você recebe muito mais performance do que o servidor da HostGator. Então você deve estar se perguntando, mas esses VPS do Contabo não vem configurado. Rapaziada, não precisa se preocupar, você vai receber o VPS formatado, não vem com nenhum painel igual vem no HostGator, mas é muito fácil de configurar. Aqui mesmo no meu canal você vai encontrar vários vídeos, tem aí, ó, instalando o VPS, instalando o CyberPanel no VPS da Contabo. Eu ensino tudo passo a passo, ensino você a adicionar o site, ensino como que configura e-mails, como que você vai fazer para colocar SSL. Então ensino absolutamente tudo. É só você dar uma buscada aí no meu canal ou clicar no link na descrição aí que eu vou deixar para vocês, beleza? Então, cara, não perde tempo, não compre isso aqui que não vale a pena. Você tem a opção aqui muito barata, que é o Contabo. Aqui o ponto é que não tem suporte em português, tem suporte em inglês, mas se você for comprar baseado em suporte, você também não deveria comprar jamais na HostGator, porque mesmo que tenha atendimento em português, a gente sabe que não é muito eficaz, beleza? Então fica aí minha opinião. Qualquer coisa que você precisar pode me chamar. Inclusive eu faço setups maravilhosos aí para esses servidores cloud, tanto aqui na Cloudinova ou na Contabo. Eu deixo o servidor redondinho, enviando e recebendo e-mail sem cair na caixa do spam, com cache tudo otimizado, com o Object Cache para o seu PHP. Para isso basta você contratar um freela, né? Vou deixar o link aí na descrição também. E qualquer coisa é só me chamar. Valeu, um abraço.